Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Agora a gente vai ver ah, as disputas ali entre os gregos, né, na Sicília, indo até a Batalha de Himera, que é uma batalha entre os gregos, em algumas cidades gregas e os fenícios, mais especificamente Cartago, né, que estava ali do lado, na norte da África, né, e em algumas partes da Sicília também, né. E, bom, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ajudar a gente no Tipa ponto aí se você puder, beleza? Valeu. Então, agora começar um pouquinho sobre a ascensão da cidade de Siracusa, que até hoje é meio que a capital da Sicília, né, a cidade mais famosa ali da Sicília. Então, entre o período ali de Dorieu, né, e essa batalha de Himera, que é o final ali do nosso vídeo, é um período sobretudo de luta entre os gregos, de gregos contra gregos na Sicília. Até essa época, as colônias gregas puderam se expandir sem prejuízo uma das outras, né, apenas em prejuízo dos nativos, né? Então, eram tipo os gregos tomando terras ali dos nativos da Sicília, né? Seja os elímios, sículos, sicanos, né? Mas no século V já começa a ter conflitos entre as cidades gregas da Sicília, né? Grego da Sicília, mas de origem grega na Sicília, né? Ah, então, Siracusa, o autor não entra em muitos detalhes, né, ele diz que ela foi se expandindo e se tornando uma cidade poderosa, né? E ele não explica assim um porquê da Sicília, de Siracusa ter crescido muito, assim, não tem, tipo, parece uma explicação assim, né? Pelo menos ele não entra, mas ele descreve um pouquinho de como que era a cidade em si, quer dizer, tinha os primeiros colonos eram meio que detentores do poder, né? E a antiga democracia foi se tornando uma oligarquia, tipo, aqueles primeiros caras, porque foi tendo meio que ondas de migração, né, de colonização. Então a primeira galera ali que chegou, eles eram tipo donos, e a galera que foi chegando depois não era dono, era tipo não seria um cidadão, mas era tipo uma pessoa assim menos importante, né? Então foi vindo mais e mais gente, e só aquela primeira turma ali é quem mandava. Então, de uma democracia onde tinha poucas pessoas ali, todo mundo era importante, veio mais gente que ficou tipo embaixo, né? Então eles se tornaram meio que uma oligarquia. Ele usa essa palavra oligarquia, né? E aí, na verdade, acho que a gente viu isso muito tempo atrás, né? Eu mesmo não me lembro tão bem, mas ah, acho que é aí que dá origem aos tiranos, né? Porque os tiranos vão se usar dessa galera nova que está chegando para ficar no poder, provavelmente, né? Então, o primeiro conflito registrado entre gregos na Sicília foi a tentativa fracassada de independência de Camarina contra Siracusa, inclusive em 554. Ah, Parece que os vários lados foram chamando aliados, né? E foi esse o conflito, basicamente. E Camarina não conseguiu ser independente. Então, em 492, o tirano da cidade de Gela foi assassinado e o poder passou para Hipócrates. Porque Hipócrates é esse cara que é bem importante assim nessa época, né? Fez de Gela a cidade mais importante da Sicília por alguns anos. Ele realizou várias conquistas e, na época da revolta jônia, ofereceu para refugiados jônios a possibilidade de se assentar no norte da Sicília. Esse era um movimento estratégico de sua parte para se fortalecer na região, enquanto seu exército estava ocupado em outro lugar. Aí ele vai descrever aqui um pouco o conflito, né? Anaxiles de Rhegium, porém, viu isso como uma ameaça a seus planos e se ofereceu aos jônios apoio para tomar a cidade de Zancle, que era uma aliada de Hipócrates. Zancle, ao ser sitiada, pediu ajuda a Hipócrates, que fez aliança com os jônios, escravizou muitos habitantes da cidade e estabeleceu lá um novo tirano. Então, contando ali um pouco de Hipócrates, né? Hipócrates então decidiu por capturar a joia da Sicília, que é Siracusa. Ele venceu os sicusanos na Batalha de Eloros, provavelmente no ano 491, mas não avançou sobre a cidade. Ele aproveitou-se, faltou um hífen ali, da instabilidade interna e esperou o momento certo, em que os líderes da cidade estavam movendo o tesouro sagrado para protegê-lo, para acusá-los de roubo e ganhar favor dos siracusanos. Então ele ganhou a batalha e ficou ali, tipo, acampado em volta. E como os templos tinham um tesouro, né? Quando os caras decidiram mover o tesouro, ele falou, ó, tá vendo a galera? Eles estão roubando o tesouro. Todo mundo tava tipo, mano, o Gellon já tinha uma instabilidade, né, entre o povo e os líderes da cidade. E eles, tipo, mano, o cara não tá nem, tipo, atacando a gente, e os caras estão roubando o tesouro. Então, ele tentou usar isso, na verdade, pra ah, meio que causar, deixar, né, o povo conquistar a cidade pra ele contra os líderes, né.
Mas o autor fala que ele estava quase tomando Siracusa quando foi impedido por uma intervenção diplomática de Corinto e Corcira. O Córcera, eu não sou bom com as pronúncias, né? Mas, assim, o autor diz isso, fala que fizeram um acordo e ele ficou ali com uma região, tal, né? Tipo, um acordo de paz, né? Mas, assim, quer dizer, não é como se os caras só tivessem chegado lá e falado, ô, mano, para aí, mano, tá chato, né? Tipo, parece que Corinto e Corcira a- tinham algum interesse comercial ali com Siracusa, né? Ah, né? Mas, quer dizer, então eu entendo que eles, lógico, eu acho que eles meio que ameaçaram, então, tipo, ó, mano, para aí, senão a gente vai atacar, né? É diplomático, né? Mas tem. Só que o autor não disse nada, só disse que fizeram um acordo, né? Que também que a gente conhece desse período sempre tem, assim, às vezes tem ah, buracos, né? Às vezes a gente não tem muita informação. Mas o Hipócrates ele é mais lembrado como predecessor de um cara chamado Gelon, ou Gelon, não sei, acho que vou falar Gelon, né? Não, tem que ser Gelon. É porque Gelon, bom, tem que ser com E, né? Mas estava escrito em inglês, então não sei. Gelon, Gelon. Então ele se tornou famoso pela habilidade militar, parece que ele era de uma família, tipo, importante, assim, né? E ele serviu Hipócrates até a morte dele em 485. E ele era, tipo, o homem mais poderoso, assim, da cidade de Gela, que é a cidade dele, né? E o autor fala assim, ele era muito poderoso, assim, para aceitar servir alguma outra pessoa, né? Então, a cidade de Gela, porém, parece que ela estava meio que cansada dos tiranos, né? Então eles tentaram fazer tipo um golpe democrático ali contra Hipócrates, né? Contra os filhos de Hipócrates, desculpa, Hipócrates já tinha morrido. Então o Gelon falou assim, não, foi ajudar, né? Tipo os herdeiros, entre aspas, né? Seria herdeiros, né? Porque a tirania, né? Como era no caso de Hipócrates, ela é um negócio anticonstitucional. Essa é a palavra que o autor usa, né? É uma tomada do poder, né? Então, não tem exatamente uma linha de sucessão, né? Porque uma linha de sucessão é um negócio que tem a ver com é mais de uma monarquia, né? Onde você tem um poder estabelecido mesmo, e não um usurpador, né? Mas aí ele falou, ah, não, vou ajudar os caras, né? Aí, claro, tinha pessoas que são sempre a favor dos tiranos, né? Mas quando ele ganhou, ele colocou a si mesmo no poder, né? Então ele tomou o poder para si. Então ele se estabeleceu ali e agora ele queria conquistar Siracusa, né, que o Hipócrates tinha quase chegado, né, todo mundo queria conquistar Siracusa porque era a grande cidade, né, da Sicília. O conflito que existia na época de Hipócrates, isso teria sido uns, uns 20 anos antes, né, tinha terminado com a expulsão dos aristocratas e o estabelecimento de uma democracia. Né, tava aquele conflito com os aristocratas e expulsaram os aristocratas, eles foram morar numa outra cidade ali, num outro lugar. E o Gelon se aliou aos aristocratas exilados e avançou sobre Siracusa. O autor diz que é um pouco difícil de entender essa aliança, né? Porque os aristocratas sabiam que Gelon não ia só ajudar eles e deixar eles lá, que ele ia tomar Siracusa para eles, né? E a gente não sabe exatamente, os historiadores da época não dizem qual foi a contribuição deles, né, mas provavelmente isso causou alguma dificuldade, né, quer dizer, como provavelmente tinha gente que era aliado dos antigos aristocratas ali, né, em Siracusa, e isso, né, eles, claro, essas pessoas tentaram atrapalhar ali de dentro, então, ok, pode ser, né. Então ele se estabeleceu em Siracusa, ele era da cidade de Gela, a Itália talvez fosse Gela. Bom, mas eles queriam meio que construir um império na Sicília, né? E ele fortificou muito a cidade, mas precisava de mais gente. Então ele realmente foi tipo tirando pessoas de outras 4 cidades, inclusive da cidade natal dele, né? Obrigando eles a morar em Siracusa, para Siracusa ficar grande. Aí isso, claro, causou alguns ressentimentos, né? E a cidade de Mégara, mas não a Mégara da Grécia, a Mégara na Sicília, né? Também tinha uma outra cidade, uma outra Mégara na Sicília. Ela ficou meio que dividida, então os aristocratas queriam se defender, né? Mas não aceitar as ordens de Gelon. E o povo falou: não, mano, vamos ficar de boa ali, faz o que o cara tá falando, porque senão ele vai vir aqui matar todo mundo. Mas quando ele fez isso, né? Foi matar todo mundo, mas ele ficou do lado dos aristocratas que tinham sido contra ele e a favor e contra o povo que tinha aceitado, né, o que ele diz. Tem uma frase do próprio Gelo em que ele fala que o povo não é um bom vizinho, porque ele
confiava na aristocracia e não no povo, né? Então, o que o autor disse que era o contrário dos tiranos em geral. Eu acho que isso talvez seria mais na Grécia, né? Os tiranos eles se aproveitam da disputa entre o povo e a aristocracia, tomam o lado do povo e aí eles se tornam tiranos, né? Quer dizer, na verdade, eles são tiranos contra a aristocracia, né? São tiranos contra o povo também, mas o povo, a princípio, vê nos tiranos a possibilidade de acabar com certos abusos, digamos assim, da aristocracia, né? Supondo que tenha certos abusos, né? Mas, quer dizer, o tirano geralmente se vê como um populista, né? Para usar um termo mais atual, né? Talvez, ou se você quiser, como alguém mais democrático, inclusive, né? E então o autor fala assim, a imagem do tirano sozinho, isolado, né, contra o povo, não contra o povo, mas sozinho, tipo, o povo embaixo e ele em cima, né, no sentido de que não é esse o caso, o Gelon tinha, tipo, vários príncipes, vários aristocratas do lado dele, que os outros tiranos faziam o contrário, né, meio que destruíam os aristocratas em volta para ficar só ele e o povo, né. A aliança entre Gelon e Theron, né? Então o Gelon vai fazer aliança com esse cara de Ácragas, né? O tirano de Ácragas. Isso vai levar as outras cidades em volta a chamarem o apoio dos fenícios, que é Cartago, né? E aí vai vir a batalha de Hímera, que, bom, vamos aos poucos, né? Porque a batalha de Hímera vai ser um marco importante, né? A chegada dos fenícios, então, quer dizer, eles vão e chamam os fenícios, tipo assim, mano, vem aí, ajuda nós. Porque alguns deles queriam, por exemplo, acabar com Gelon e Theron e governar ali, tipo, sob a Fenícia, mais ou menos como tinha os tiranos que governavam sob os persas, eles vão fazer a mesma coisa, só que tentar fazer a mesma coisa, só que com os fenícios, né? Então os fenícios destroem os inimigos deles, e mesmo eles sendo gregos, eles vão ter a parte deles sob os fenícios, né? Então a chegada dos fenícios coincide com a Batalha de Salamina. Alguns anos antes, Gelon recebe. Anos antes, não, desculpa, algum tempo antes, uns meses antes, Gelon recebe os emissários de Esparta e Atenas pedindo ajuda contra os persas, mas por alguma discordância ali de quem ia mandar, ele manda os emissários embora, não vou ajudar vocês contra os persas. 3 meses depois ele descobre a vinda dos fenícios, né, que os fenícios estão vindo para atacar eles. Os antigos veem uma semelhança entre os dois ataques bárbaros ao mesmo tempo, então um ataque persa ao leste, né, ao mesmo tempo que um ataque fenício cartaginês ao oeste, né, eles atribuíram o mesmo dia as batalhas de Salamina e Hímera. Primeiro eu achava que era Rimera, mas em português se escreve com um acento no i, né? Então, Hímera, né? Ou Hímera. Então, nós não devemos acreditar que elas foram exatamente no mesmo dia, mas teriam sido sim muito próximas. Houve depois, cerca de 100 anos depois, a ideia de que esses dois ataques teriam sido coordenados, né? Os cartagineses se coordenaram com os persas para atacar dos dois lados ao mesmo tempo, né? Um no, ali no sudoeste e os persas ali no nordeste, né? Mas essa é uma ideia que só veio 100 anos depois, Heródoto não diz nada a respeito, e o Aristóteles, né, tendo ouvido falar dessa teoria, assim, ele disse que isso não era verdade, né, quer dizer, o autor diz assim, o Aristóteles sabia tanto de história quanto o outro historiador que afirmou isso, né. Então a vitória de Hímera, quer dizer, acho que eu nem falei, né, eles ganharam, né, Theron e Gelon ganharam a batalha de Hímera contra os fenícios, né. Isso impediu o avanço dos cartagineses durante cerca de 70 anos, se eu não me engano, trouxe uma estabilidade muito grande para as cidades gregas da Sicília e transformou Siracusa em uma das maiores cidades do mundo grego. Agora você vê que está nas guerras persas, né? E a gente estava vendo das guerras persas, a gente foi para a ascensão do Império Ateniense e agora vem a parte da expedição ateniense à Sicília. Então acho que agora a gente emendou as duas histórias, né? A parte da história da Sicília e da Grécia. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ajudar a gente se você puder no Tipa.aí, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!